Pois é, Trajano, você tinha levantado essa bola aí sobre dois times, tem titular e reserva iguais, não sei o quê. É um abacaxi. E aí é um abacaxi um pouco maior para um técnico sem casca como o Carpini, né? É verdade. Mesmo aquele com casca, você entendeu? Porque a situação, eu já, tendo que acompanhava mais de perto, e todo mundo acompanhava mais de perto, hoje ninguém acompanha mais de perto, porque você podia ter acesso ao treino a hora que quisesse, entrava em campo, entrevistava qualquer jogador que você quisesse, entrava até no vestiário e tal. A gente ouvia muito reclamação, mas reclamação forte, dependendo do que ele estava se expressando, de quem estava no banco. Sempre. E aquele que era escalado como titular, não, o treineiro está certo, sabe tudo. E aquele outro começava a fazer críticas, tentar jogar assim no ar algumas críticas, ver se a imprensa pegava, se algum diretor apoiava, aquela coisa toda. É um dilema no futebol, é isso. Claro que o torcedor, olhando de longe, viu, nossa, meu time tem 3 zagueiros, não sei de quê, tem Flamengo tem o Pedro, agora tem o Dela Cruz, vai ter o Gabigol, tem não sei quem, o outro joga na direita, joga na esquerda, maravilha. Agora, a administração disso é complicada. Por exemplo, o Arnaldo estava falando, tira o Luiz Araújo e bota o Dela Cruz, muda completamente o time. O Dela Cruz, por mais que seja versátil, né, é um jogador jogando na ponta direita, com, o outro joga na direita porque tem um pé esquerdo, aquela outra joga com 2 pontas. Não sei, é complicado. Eu já vi muitos casos assim. Inclusive, isso derruba não um técnico do tamanho do Tite, que eu acho que tem apoio, tem estrutura, tem currículo e tal. Mas aquele técnico, isso pode acontecer, não estou rogando praga, não. Com um sujeito tipo Carpini, viu, Arnaldo Tironi? É. Exato, Com o exato. Tite, não, mas com um cara como Carpini, chegando num time grande, é complicado. E o São Paulo tem um ponto de interrogação que anda para cima e para baixo, que não faz gol, que não dá passe, sei lá o quê, que é o Rami Rodrigues. Toda hora fala aí o Rami Rodrigues. Na verdade, em vez de ser um reforço, é um atraso. Porque toda hora que você pensa no Rami Rodrigues, você não encontra uma solução. Eles não encontram uma solução. Será que vai ser titular, vai ser reserva, jogar no meio, jogar mais na frente, jogar mais atrás? Então foi uma contratação, ao contrário do Lucas. O Lucas também não começou muito bem, depois deu uma apagada, né? Agora o Lucas quer jogar no meio. É mais um elemento complicador em relação ao Ramos Rodrigues. Então essa contratação do Ramos Rodrigues, que já foi um grande jogador, né? Durante muitos anos e tal, tem sido muito mais complicado do que ajudado o São Paulo. É meio estranho. Eu não sei, eu se fosse presidente de São Paulo, devolvi o Rami Rodrigues para acabar com esse lenga-lenga. E eu não sei se o Carpini vai ter habilidade, estrutura e tempo para resolver essa situação. O que fazer? Parece até nome de romance, né? O que fazer com o Rami Rodrigues? Pois é, essa a declaração do Lucas ainda põe mais lenha na fogueira, embora ele tenha sido super levinho ali, fala, não, se precisar eu jogo do lado e tal, mas deixa a situação mais complicada. Daqui a pouco eu quero perguntar um negócio para o Mauro sobre essa questão de jogador no banco, jogador no time titular, mas, Danilo, essa declaração do Lucas falando, eu prefiro jogar centralizado, significa, em outras palavras, eu prefiro jogar onde o Rames Rodrigues é o único lugar que ele joga. E aí o Carpini até respondeu, né, no dia da apresentação, não, o Luciano e o Lucas podem fazer outras funções. O Rames, não, ele é o meia 10 centralizado. Pois é, eu acho assim, é um problema quando você pensa na ótica de o que você vai fazer com o James Rodrigues, mas pode ser também, a gente vai lembrar, na Copa América, por exemplo, ele vai ficar ali 10, 12 rodadas fora, então acaba sendo já uma solução para o Carpini pensar num time quando não tiver o James Rodrigues. E o histórico do James Rodrigues, eu sempre bato nessa tecla, nos leva a entender, nos leva a crer que ele não vai jogar a maior parte da temporada. Eu até fiz questão de abrir aqui os números. A última vez que ele jogou mais de 40 partidas foi na temporada 2014-2015 com o Real Madrid. De lá para cá ele jogou 32, 33, 39, 28, 14, 14. Jogou no Catar, jogou na Grécia, 23 jogos na Grécia. Na última temporada, no último tempo, meia temporada que ele ficou com o São Paulo, ele jogou 14 jogos. Então, assim,
é uma discussão, e eu estou quase concordando com o Trajano nesse ponto. Eu acho que no final devolver o James Rodrigues vai ser a coisa para acabar com a polêmica do São Paulo, porque ele é um jogador caríssimo, que esse ano vai ficar caro, porque o ano passado chegou com aquela história de não vai gastar dinheiro e tal, mas tudo em 2024. É um jogador caro que já falou que já mostrou que não gosta, que fica de biquinho quando vai ficar fora do time, já deixou claro que a preferência dele é a seleção colombiana. E agora tem essa questão que vai competir com o cara que é o símbolo do São Paulo, que é o São Paulino mais ama, que fez festa, que praticamente foi para Paulista para comemorar a permanência, que é do Lucas. Então, assim, James Rodrigues ultimamente tem sido mais problema do que solução e já começa o ano nessa mesma toada. Então, sinceramente, eu não consigo ver mais uma vez o James Rodrigues sendo um bom reforço. Eu acho, de novo, que foi uma aposta muito arriscada e ainda mais para um time que tem problemas financeiros, que terminou o ano devendo direito de imagem, mesmo tendo sido campeão da Copa do Brasil. É uma contratação que, para mim, ainda não faz sentido e que, pelo histórico dele, não vai fazer sentido. Mais uma vez, a última vez que ele jogou 40 jogos no ano, e olha que o São Paulo, se for de novo campeão da Copa do Brasil, ou que se chegar nas finais, vai jogar 60, 60 e poucos jogos. Eu tô falando de 40. A última vez que o James Rodrigues fez 40 jogos na temporada pelo time foi em 2014, 2015. 10 anos. 10 anos, e ele nem é tão velho assim. Ele tem o quê? 30 e poucos anos? Tem aqui, deixa eu ver, 32 anos. Então, assim, é uma situação, a trajetória dele, os últimos 10 anos, a última década de James Rodrigues, ele mostra que ele não é um jogador que dá para confiar para jogar muitas partidas na temporada. E o São Paulo está num calendário brasileiro, que é um dos piores, que é o mais atribulado possível. Então, de fato, não consigo ver o James Rodrigues sendo um ponto positivo para o São Paulo nesse início de temporada. Vamos ver se ele cala a nossa boca aqui, começa a jogar e arrebenta a boca do balão, mas sinceramente eu não apostaria nem R$1 que o James Rodrigues vai ser uma boa para o São Paulo em 2024. Ô, Mauro, essa discussão sobre ser titular, ter titular, que o Trajano levantou, o Danilo também está falando, é uma questão brasileira. Isso não vale só para o São Paulo, não. Ou para o Flamengo, o Gabigol vai ficar no banco. Ih, meu Deus, o Bruno Henrique vai ficar no banco. E agora? Vai ficar fazer bico. É uma questão brasileira porque eu vejo caras muito bons no banco em times da Europa, por exemplo. Você não é obrigado, aliás, você não deve ter 11 jogadores, tem que ter mais jogadores, né? Você precisa ter um elenco. Se você tem condições econômicas para ter um elenco forte, você vai ter um elenco forte. Aí cabe ao clube conseguir se impor diante desses jogadores mimados e deixar claro que ninguém vai ter lugar cativo. O Gabigol está até acostumado com o banco de reserva, já foi barrado pelos 3 técnicos do Flamengo no ano passado. Os 3 o mantiveram no banco. Então está bem adaptado ao banco, né? O Bruno Henrique ficou no banco no ano passado. E tem que correr atrás para conseguir espaço. É normal. Absolutamente normal. Agora, se quiser fazer beicinho, faz beicinho. Agora, o problema é quando o dirigente não tem postura, o técnico muitas vezes não tem tamanho para se posicionar diante de certos jogadores que eventualmente fiquem insatisfeitos. O futebol brasileiro tem times que jogam 80 partidas por ano. Todo mundo joga, cara. Todo mundo acaba jogando. É inevitável. Todo mundo vai jogar, todo mundo vai ter oportunidade. E quando joga toda hora, aí não tem que poupar porque está cansado, né? Então, qual a saída? Você tem que ter os jogadores e aí cabe a cada um deles fazer o seu papel. Eu sou radicalmente contra esse paternalismo, acho que isso precisa mudar. Entendeu? Se sempre foi assim, está mais do que na hora de mudar. Urgentemente tem que mudar. Basta, né? Os caras ganham muito bem, alguns derrubam o técnico com atuações pífias e ainda por cima todo mundo quer ser titular. Então vai jogar no time ruim, meu amigo. No elenco ruim, lá você vai jogar sempre. Né? Sai do elenco forte, vai para o elenco mais fraco, tu vai jogar todo jogo. Mas ao seu redor vai ter vários jogadores medianos, ou piores do que isso. Ok, lá você vai ser o dono da camisa 10, vai mandar soltar, mandar prender, rei da cocada preta, essa coisa toda. Simples assim. Só para completar com você, voltando um pouquinho sobre o Flamengo, o Gabigol jogou, entrou no segundo tempo, parece estar mais em forma e tal, não fez gol, mas entrou lá. Você acha que pode ser um ano diferente para ele? Se não for diferente, ele só vai se desvalorizar. O contrato dele acaba no final do ano. Se ele jogar 2024 tão mal como jogou em 2023, acho pouco provável que alguém ofereça a ele algo próximo daquilo que ele já ganha. Então, na realidade, ele tem que se valorizar. A não ser um desinformado, um alienado que acha que o Gabigol de 2024 é o de 2019. Porque o de 2023, ele não vale aquilo que. Não vale quanto pesa, muito pelo contrário. Tá? Longe disso. Então, esse é um jogador que tem que recuperar terreno. Ele perdeu terreno. Talvez, sei lá, mercado alternativo, tudo pode acontecer.
surgir qualquer tipo de proposta, mas numa análise absolutamente técnica, ele hoje não vale nem o que ele ganha. Ele não joga futebol para isso, já não é de hoje que isso é assim. Então cabe a ele correr atrás, ele está tentando recuperar o espaço que ele mesmo perdeu. É reserva e não faz um gol desde agosto. Pelo amor de Deus, né? Deixou de ser Gabigol há muito tempo, virou só Gabi, como está na camisa. Ele que tem que correr atrás. Ninguém pode fazer por ele. Quem tem que fazer é ele mesmo. Eu ia falar que ele falou sobre recuperar terreno, no caso do Gabigol. Sim, porque a gente tem uma amostra do Gabigol 2023. Foi muito mal. Então, portanto, tem que remar e tudo mais. É curioso a gente estar falando sobre o Rames, porque o Rames não tem isso, porque ele não jogou. Então ele é um jogador meio do imaginário, do treino, de que os caras falam, tá treinando bem, fez um golaço no treino, não sei o que e tal. Essa é uma diferença importante nos dois casos, né? Sem dúvida. Isso exato, é a grande diferença. O Rames não tem história ainda no São Paulo. O que o Danilo falou em 2014, o Rames tem história no Brasil, na Copa 2014, sendo um dos principais jogadores de Copa, daquela Copa. Tem muito jogador que marca mais em Copa, em seleção, do que em clube. É um caso dele. É um fenômeno de uma geração que passou a acompanhar futebol, né? Então ele é um fenômeno de redes sociais, ele é um sucesso, um superstar, mas ele não tem história no clube. Mas o que eu ia falar, eu estava ouvindo o Mauro, ouvi o Trajano, ouvi o Danilo, tem clube, tem técnico que não tem esse, aspas, problema. É o Palmeiras do Abel, certo? E não é só por conta do tamanho do Abel, é também por conta das escolhas do Abel e do Palmeiras. O Palmeiras não traz esse tipo de problema para o seu time há muito tempo, na era Abel. Vou contratar 3 jogadores famosos para a mesma posição. O Palmeiras não quer isso, não gosta disso, não faz isso. Né? É uma forma diferente de formar times. E tem dado certo. O Abel não quis o Hulk. É verdade, não quis. Então tem ali critérios, enfim, opções que... E aí, muita gente fala, quando a gente discute essa questão de excesso de bons jogadores numa mesma posição e só jogam 11, por mais que temos muitas partidas ao longo da temporada, muitas vezes um treinador prefere trabalhar com grupos mais enxutos, com jogadores menos vedetes, e que ele possa tirar o máximo coletivamente desse time. É o caso do Palmeiras. Literalmente é o caso do Palmeiras. Né? Então, é um contraponto muito grande ao Flamengo, que são os 2 times mais poderosos do Brasil nos últimos anos todos, e também ao São Paulo, que eliminou o Palmeiras lá na Copa do Brasil, acabou ganhando a Copa do Brasil, mas são estilos diferentes de formação de time. Eu garanto que o Abel, se fosse técnico do São Paulo, ele não teria Rames Rodrigues no time dele. Eu tenho total convicção disso. E não é porque o Rames Rodrigues é ruim, é porque ele prefere outro tipo de jogador. Não é cachorro magro, Arnaldo. Ele não é cachorro magro. É cachorro magro, como diria Tele Santana. Exatamente. Eu só queria acrescentar, eu já gostei muito do Rames Rodrigues, ele jogou muita bola já. Agora, se fazer gol bonito em Copa fosse muito relevante, o Josimar seria o maior lateral direito da história. É verdade. É verdade. Ele, por falta de um, ele fez 2 golaços. Né? Só que a gente está discutindo um problema que, assim, onde está o problema? Quem é que está reclamando da reserva? Tem algum jogador reclamando da reserva do Flamengo, do São Paulo? Alguém está esperneando? Estamos discutindo. O Rames deu uma reclamada. Né? O Rames deu uma entrevista no final do ano falando que ele queria jogar. Sim, né? Então, no final do ano, falou que queria jogar. O Lucas, o melhor momento do Lucas no Tottenham foi jogando por dentro. Os 3 gols que ele faz no Ajax é jogando dessa maneira. É natural que ele queira jogar ali. Mas eu não entendi a declaração do Lucas como algo do tipo, eu só jogo ali. Não, eu gosto de jogar ali, ok. Mas se precisar, eu jogo do lado. Não tem problema. E todo mundo vai se acomodando. Né? E assim vai. Agora, também a gente não pode entrar numa de que então tem que ter jogador mais ou menos. O Palmeiras tem um dos elencos mais caros do Brasil. Né? E o jogador vedete, no caso do Gabigol, ele vem numa fase muito ruim em 2023, uma péssima fase, mas quanto ele já deu sendo vedete para o Flamengo, inclusive por ser vedete? E quanto ele traz de mídia, e quanto ele trouxe torcedores, e quanto que ele atraiu, ele já se pagou, esse cara. E não só pelos gols que ele fez, pelas boas partidas que fez antes de 2023, mas por todo o seu perfil. O Bruno Henrique, por exemplo, é um ótimo jogador, não tem nada de vedete. O Arrascaeta, apesar de gostar de dançar na televisão, é bem discreto até. Não vê o Arrascaeta muito ali, chamando a atenção. Já o Léo Pereira já é um pouco diferente, não se fala, né? Tem uma vida mais agitada, gosta muito de estar na mídia, rede social. Então, enfim, o Dudu
durante um bom tempo foi um jogador até um pouco problemático. Amadureceu, hoje é um cara até bem mais tranquilo. Você não vê o Dudu tendo nenhum tipo de problema em campo fora. Teve algum tempo atrás, mas agora você não vê mais. Então, assim, acho que essa questão, se a gente levar para essa direção também, então, por exemplo, o Abel Ferreira nunca vai poder treinar o Real Madrid. Então, se for chamado para treinar o Real Madrid ou o Barcelona, um time desse, olha, não, aí não dá. Ele vai ter que se adaptar. É porque tem uma fórmula no Palmeiras que funciona, porque ele tem a mão pesada, por mérito dele. Ele domina o pedaço, ele conquistou isso. Então, nesse cenário do clube onde ele está, ele consegue exercer esse tipo de papel. Em outros, onde ele vai chegar e não ter história, ele vai ter que se adequar também. Ou então ele vai ter que rejeitar eventuais ótimas propostas de grandes times do futebol internacional. E aprender, de repente, entre aspas, a lidar com os jogadores vedetes, né? Então, acho que tem um pouco de cada coisa. São formas diferentes. Se você pegar também o Atlético de Madrid, que ontem venceu o Real Madrid, e que faz investimentos altíssimos, também tem uma linha diferente do Real Madrid ou do Barcelona. Hoje, mais do Barcelona, que vai atrás de Lewandowski, caras assim. O Real Madrid está contratando muito mais jogadores jovens, né? E formando seus novos talentos. Vários deles em campo. Então, o Atlético tem uma linha diferente também. E já ganhou o Campeonato Espanhol, fez 2 finais de Champions League, está sempre competindo lá com o Simeone. Mas o Simeone tem tamanho também para se colocar diante de qualquer jogador. Então, acho que várias maneiras de formar times de futebol. Agora, se você tem grana, tem que trazer os melhores. Entendeu? Agora, se os caras não têm competência para lidar com os melhores, então que se arrume dirigentes ou técnicos melhores, e não os piores. No caso do Flamengo, um dos problemas é que tem gente que não é qualificada para fazer esse tipo de coisa. Os piores, muitas vezes, estão no comando. E aí não tem comando. O Tirone, A pergunta que o Tirone, eu gostaria de saber se no PAOK tinha jogador vedete. Não tinha nenhum. Não tinha nenhum jogador vedete. No PAOK. Ô, Trajano, a expressão que a gente no passado, no nosso tempo, se utilizava para esse tipo de time era o time operário, né? É o time operário, não tem estrelas. O time não jogava nada e era o time operário. O time lutador, apanhava de todo mundo, mas não tinha operário. Mas o Palmeiras é o time neo-operário. É um time caro, mas também não tem super estrelas. Fala aí. Você sabe que a regra do futebol foi se amoldando essa coisa de jogador vedete ou não, reserva, tem 2 jogadores por posição e tal. Eu estou escrevendo um texto, estou fazendo uma pesquisa sobre 1960. Naquela época, criaram a regra 3. Depois virou multa do Toquinho e do Vinícius, né? A regra 3 permitia, no início, a substituição só do goleiro. Veja você, só do goleiro. Depois avançaram um pouco, era o goleiro e um cara da linha. Por isso era muito forte o campeonato de aspirantes naquela época. Durante anos e anos e anos, era um barato ver jogo de aspirantes. Porque estavam ali os jogadores que não iam jogar no time titular, mas tinham condições de jogar no time titular. Depois que a regra mudou, você pode. Depois ficando no banco não sei quantos jogadores, depois não sei quantas, tantas substituições e tal, foi mudando. Mas é curioso saber que teve uma determinada época. Bom, teve uma época que não tinha substituição nenhuma. Começou pelo goleiro, depois do goleiro e o cara da linha. Curioso isso. O andamento disso aí. Tirone, sobre a... Peraí, só ler aqui a mensagem da Carolina, que tem a ver com o Palmeiras, eu te passo a bola. Ela fala assim, o Palmeiras é o time chão de fábrica das empresas, caros, mas são funcionários generalistas. Os primeiros a levantarem motim ou a não performarem bem, vaza. 100 estrelas, menos um problema para administrar. Diga lá, É que essa formação, né? O Mauro falou sobre jogadores caros e tal, e que demoram. Às vezes ele citou o Dudu, e o Palmeiras tem vários jogadores que demoraram muito, né? O Zé Rafael Veiga, são jogadores que praticamente quase saíram. Rafael Veiga, quem segurou foi o Luxemburgo, tava para sair. O Palmeiras quase fez uma troca lá maluca com o Grêmio pelo Jean-Pierre, a gente vai lembrar. Então são jogadores que também demoraram, né? E hoje em dia eles se pagam e estão aí. E é bom a gente lembrar, o Palmeiras ele às vezes contrata pouco e é um time muito caro, como disse o Mauro, porque ele aumenta muito o salário desses jogadores, recusou uma proposta de 30 milhões de dólares pelo Gustavo Gomes. Então acaba sendo um time bem caro, muito por segurar esses jogadores, são jogadores que ganham muito dinheiro, e como disse nossa amiga Carolina aí no chat, tem jogadores que saíram com grife e tudo mais, Veron, Patrick de Paula, e que não se adequaram ao que o Abel queria e saíram. De fato ele consegue fazer isso. Tem um ponto fundamental que o Abel, eu acho que ele se adequa a isso também, porque ele sabe que é um time que não tem, num ano que não ganha nada como foi o Flamengo em 2023, e faturou 1 bilhão, teve receitas de 1 bilhão. Tem uma diferença de saída entre Flamengo e Palmeiras de 300 milhões, quando é um ano aí que o Flamengo não ganha nada, ganhou 1 bilhão, o Palmeiras foi campeão e teve 800 e poucos milhões de receita. Isso é uma diferença muito grande para o mercado da bola,
faz muita diferença. Então eu acho que esse é um ponto também, a gente compara muito na questão técnica Palmeiras e Flamengo, mas na questão financeira o Flamengo está bem à frente. Então o Palmeiras faz um trabalho para concorrer com menos dinheiro. Acho que muito pelo que o Mauro falou sobre quem manda no Flamengo ali, muda de comando toda hora o técnico, os diretores não têm exatamente um projeto esportivo, coisa que no Palmeiras a gente vê a mesma metodologia há muito tempo. E aí tem o Abel ter conseguido ganhar, tem o tamanho que tem hoje. E para finalizar, tem um ponto, né? O Abel, a gente vai lembrar, começou o ano passado falando assim, ó, eu gosto de elenco curto, eu não gosto de muita gente aqui, porque tem problemas e tal. Se for para contratar alguém que é igual da base, deixa o da base. Mas na hora que apertou, a entrevista dele foi: eu tô colocando aqui 20 garotos para jogar. Eu vou ser processado pelo... Não lembro qual foi o termo que ele usou. Vou ser processado por trabalho infantil, porque eu tô colocando aqui. Ele tem que decidir também, né? Eu já falei isso no ano passado e falo a mesma coisa. Agora, se ele tá feliz com a formação do elenco, se ele quer um time com poucas opções para a mesma posição para não ter esse problema, se ele entende que o Palmeiras tem pouco dinheiro e que tá gastando muito dinheiro, inclusive na renovação dele mesmo, que é um super salário para ele. Então, o salário para os outros jogadores, que ele entenda isso durante o resto da temporada. Quando perder, que ele não vá lá no microfone e fala: pô, mas eu não tenho reforço. Não dá para usar 2 pesos e 2 medidas para, na hora de estar um bom trabalho, todo o mérito para ele, e na hora dos problemas, demérito para quem contrata e tudo mais. Então acho que tem esse ponto. É bom que o Abel também não use 2 pesos e 2 medidas durante o discurso nessa temporada, e que use um pouco melhor, com mais clareza a base, coisa que ele demorou para usar o Endrick, por exemplo, quando o Dudu machucou. Foi usar tarde demais, o Palmeiras acabou caindo na semifinal da Libertadores. Então são pontos a gente para ficar de olho aí nesse discurso que agora tá tudo bem, o Abel gosta de elenco curto, mas na hora que aperta, a hora de ele criticar, a gente vê como ele é. Qual